Bom, vamos dar continuidade à etapa 2 desse curso, e que diz sobre o que há atrás dos algoritmos genéticos, o que há por trás. Bom, hoje a gente vai falar sobre os objetivos dos algoritmos genéticos. E o principal objetivo do algoritmo genético, ele foi criado para otimizar, ou seja, independente de qual solução seja que for para otimizar algo, o algoritmo genético ele pode ser um algoritmo selecionado para resolver esse problema. Em teoria, ele vai contribuir para o resultado de uma otimização que é definido pelo próprio criador do algoritmo. Mas não é só para isso. Também o algoritmo genético soluciona problemas de busca. Ou seja, se você tem algum problema de buscar, ou problema de encontrar uma melhor solução, o algoritmo genético é fantástico para encontrar esse tipo de problema. Um dos casos clássicos é o do caixeiro viajante e pode ser feito também com o algoritmo genético, ok? A gente vai aprender lá na frente como achar alguns tipos de soluções muito incríveis dentro dos algoritmos genéticos. E terceiro, ele fornece soluções em tempo razoável. Nós, seres humanos, levaríamos muito tempo para resolver determinados problemas, e os algoritmos genéticos, e apenas em menos de um minuto, às vezes em torno de 15 segundos, ele consegue resolver um problema muito bem ajustado àquilo que a gente desejava, ok? Bom, e dando continuidade, a gente vai aprender um pouco sobre os conceitos fundamentais. Lá no início a gente falou sobre deriva genética, que é nada mais nada menos que uma população imensa com DNAs diferentes. Ou seja, a população é um conceito fundamental de algoritmo genético e nada mais é do que representa a deriva genética, ou seja, uma população são milhares, centenas ou milhões de indivíduos em que cada indivíduo tem um gene diferente, tem um DNA diferente. E a partir da população que a gente vai fazer o algoritmo genético funcionar. Bom, cromossomo e gene. O cromossomo nada mais é do que a solução candidata para o seu problema em questão, e o gene nada mais é que o elemento dentro dessa solução. Se você não entendeu, tudo bem. Eu vou tentar dar um exemplo um pouco simples, mas se você não entender ainda, você vai entender ainda lá na frente. Vamos supor que vamos supor que você tem uma função e que o resultado dessa função é uma matriz, ok? Durante todo o processo, vão existir diversas matrizes em que essas matrizes vão ser boas soluções para aquele teu problema e outras não vão. Pensa que a matriz em si é um cromossomo, ou seja, a matriz é o teu elemento candidato, ok? E o que seria o gene na matriz? Nada mais é do que os números dentro dessa matriz. Pensa numa matriz 2 por 2, existem 4 números, ou seja, essa matriz existem 4 genes, ok? É uma solução simples, mas que vai destravar um pouco a sua cabeça para você entender melhor, ok? O terceiro conceito fundamental é a função de avaliação ou função de aptidão, que também aí você vai ouvir muito em inglês a função fitness, ok? A função fitness nada mais é do que o processo de avaliar cada cromossomo. Pensa naquele exemplo anterior. Eu tenho diversas matrizes para o meu problema. Então a função vai ser responsável por pegar a primeira matriz e avaliar. Essa matriz é boa? Sim. Ok, ela passa. Essa matriz não é boa? Ok, ela não vai passar. E isso vai acontecer em toda a população. Se existirem uma população de 1000 matrizes, a função de avaliação vai passar por cada uma delas avaliando. Ok? Já dando continuidade, existe a seleção, que é nada mais é que um mecanismo que vai escolher quais cromossomos, ou seja, quais soluções vão ser passadas para frente e quais soluções vão ficar para trás. A gente vai entender um pouco mais que a seleção ela é feita através do elitismo, que é o último conceito que está descrito aqui. Mas, dando continuidade, após essa seleção, a gente vai ter o chamado cruzamento ou crossover, que também vem de lá da biologia evolutiva, que nada mais é do que você pegar dois indivíduos bons, todos esses indivíduos foram selecionados, vão ser postos a provas e vão ser cruzados, ou seja, eles vão criar uma prole. E a mutação? Se você já ouviu falar em mutação, você sabe que mutação é algo raro de se acontecer, ou seja, tem a porcentagem muito baixa. E quando a gente fala sobre biologia evolutiva, sobre biologia mesmo,
você entende que mutação ocorreu durante o processo de evolução, só que foram poucas mutações porque são muito raras. E é exatamente isso. A mutação, para ela acontecer no algoritmo genético, ela vai ser rara também. E quem vai definir essa raridade, ou seja, quem vai definir essa porcentagem de chance, somos nós, os criadores dos algoritmos genéticos. E por fim, o elitismo. O elitismo nada mais é do que uma seleção em percentual que você vai fazer para os melhores indivíduos. Se você não entendeu, vou dar um outro exemplo. Pensa que a gente tem 1000 indivíduos em uma população. Desses 1000 indivíduos, 100 indivíduos foram selecionados porque foram os 100 melhores. Os 900 foram descartados. E você põe lá um elitismo de 20%. O que isso significa? Significa que quando o algoritmo chegar na fase de cruzamento, só vão ser cruzados 20 indivíduos e não os 100 melhores. Por quê? Porque além de eu ter 100 melhores, eu ordenei eles e disse, desses 100, eu quero apenas 20 melhores. Ou seja, vai ter um ranking dentro desses 100 dos 20 melhores e apenas esses 20 melhores vão ser postos para o cruzamento, para o crossover. Ok? Então, o elitismo nada mais é do que uma taxa que a gente põe para cruzamento, uma taxa para seleção. Ok?